Olá, telespectadores do programa Ecologia em Ação. Hoje nós vamos tratar de um programa de uma maneira bem diferente. É um programa que vai ter uma grande atração pelos telespectadores, porque ele vai tratar de uma política, vai tratar da política brasileira e nós temos novidades justamente no Partido Verde. E para nos prestigiar neste programa de hoje, nós estamos aqui com o nosso candidato a governador para o estado de Santa Catarina, o engenheiro civil Rogério Novaes, do PV de Santa Catarina. Rogério, eu queria agradecer a tua presença aqui no nosso programa, porque o programa tem se dedicado na questão ecológica, na questão ambiental, de qualidade de vida, e é exatamente esse é o programa do Partido Verde no Brasil. É isso mesmo, Gato. Não é? Então, eu sei que nós tivemos uma campanha recente, esse ano foi bastante emotiva, o pessoal se envolveu bastante, a gente viu cada proposta dos candidatos e a proposta da nossa candidata Marina Silva realmente foi uma proposta que deixou muita gente impressionada, né? Então eu gostaria que você falasse primeiramente como é que foi essa tua campanha, essa última campanha em Santa Catarina. Olha, Gato, na realidade a campanha política é sempre um momento de celebração da democracia. O que a gente trouxe como novidade esse ano foi justamente colocar para todo cidadão brasileiro, não só para o catarinense, mas para todo cidadão brasileiro, uma proposta inovadora. Mas inovadora não no sentido de ser revolucionária, inovadora no sentido de ser factível e ser viável com pequenas transformações em políticas. Na realidade, nós não precisamos mudar o modelo gerencial pleno do Brasil. O que nós precisamos é mais responsabilidade política com as pessoas, mudando alternativas de geração de riqueza, mudando alternativas de postura e conduta do cidadão que administra as demandas sociais. Ou seja, a Marina Silva mostrou para o Brasil, e nós, éramos 11 governadores, 11 candidatos a diversos governos de estado, tá? Reproduzimos esse discurso da Marina, mostrando que é possível transformar sem precisar revolucionar, apenas com responsabilidade. Isso foi muito bem percebido. Foram quase 20 milhões de brasileiros que nos deram um apoio nessa nova maneira de fazer a gestão da coisa pública, com consciência, com responsabilidade e sem nos afastarmos daqueles princípios básicos que são demandas naturais. Ou seja, o cidadão quer saber da saúde, quer saber da segurança, tal, né? O partido absorveu essas demandas como compromisso partidário, mas colocou sobre elas políticas de sustentabilidade nos diversos setores, né? Isso foi importante, foi muito bem percebido e digo a você, Gert, tá? Nós chegamos próximo do que nós queríamos ter chegado um pouquinho mais, nós queríamos realmente estar no segundo turno com a Marina Silva, foi por muito pouco que nós não conseguimos esse degrau e talvez por tempo, se nós tivéssemos aí alguns dias a mais, possivelmente hoje estaríamos no segundo turno disputando no Brasil essa nova maneira, colocando ao cidadão essa nova maneira. A leitura que você faz, inclusive assistindo os comentários dos comentaristas políticos, né? Então a gente notou que a Marina lançou uma nova maneira de fazer política de campanha, certo? Uma campanha barata, uma campanha muito transparente, uma campanha usando a inteligência e a verdade, falando com o coração, coisa que os demais candidatos não tinham esse perfil. Então foi um grande atrativo. E a questão também das mudanças do clima, e da falta de água, da seca da Amazônia, da seca aqui nos estados do Sul, faz com que o povo fique preocupado, não no desmatamento da Amazônia, que é a proposta dos outros dois candidatos que teve, né? Mas da Marina como ela vinha da Amazônia, ela dava assim, uma tranquilidade para o eleitor que votou nela, que foi um voto de última hora, que ele mudou de última hora, porque ela fez uma campanha muito bem feita, muito inteligente, né? Apesar de não ter marqueteiro atrás dela, a gente sentia que ela falava com toda a franqueza, com coração, né? Então, esse foi o grande atrativo do eleitor dessa eleição e que ele quer ver uma política saneada, melhor, e certamente ela vai crescer muito nos próximos embates políticos. E até sobre isso eu queria que você até comentasse um pouquinho mais, esse fenômeno Marina Silva. Olha, Gato, é aquilo que eu coloquei para você. Marina trouxe para o debate uma nova maneira de fazer política. Não precisa revolucionar, precisa ter responsabilidade
com as questões que envolvem o cidadão e meio ambiente. Uma coisa que nós dissemos durante todo esse momento político. Nós não queremos um globo terrestre perfeito, com todas as suas condições ambientais, se sobre o globo não estiver o cidadão, a pessoa. Certo. No entanto, nós sabemos que quando existe uma pessoa, quando existe um ser vivo, principalmente o ser humano que é mais agressivo, nós temos algumas alterações do meio ambiente. O que nós trouxemos para o cidadão brasileiro, para o cidadão catarinense, foi uma visão de que essa interferência do ser humano com a natureza pode ser minimizada de maneira mais inteligente. Ou seja, a Marina discutiu com os brasileiros, eu reproduzi essa discussão em Santa Catarina, um conceito sério de sustentabilidade, que adota o princípio de que o ser humano é a prioridade no processo, ou seja, tudo que o ser humano precisa, ele deve e tem o direito de retirar da natureza, mas só o que ele precisa, Gert. E deve devolver, na medida do possível, tudo que for ao seu alcance tecnicamente viável devolver. A Marina tem, na sua formação de pessoa, Gert, tá, uma condição muito interessante, que é o seringal. A Marina, a família dela, lá do Seringal Acreano, tá? Mesmo origem de Chico Mendes? Sim, tanto que ela participou dos movimentos com o Chico. E lá no Seringal, como é que funciona? O seringueiro, ele depende da natureza para manter a sua condição de vida. Ele preserva para poder sobreviver. Então, estrategicamente, ele usa a natureza no seu pleno, mas no limite, e ainda faz o cuidado da natureza, ou seja, o seringueiro é um cidadão que cuida da natureza mais do que todos nós, porque ele precisa da reprodução da condição da natureza para manter a sua condição de vida. Tá? A Marina trouxe isso para nós, ela mostrou que o Brasil, que na verdade é um território fabuloso, né? Nós somos talvez o maior pedaço de terra com essa condição no mundo. Tá? Ela mostrou que é possível pegar o Brasil e criar alternativas que nós denominamos de economia criativa. Ou seja, nós podemos gerar muita riqueza, gerar qualidade de vida para o cidadão, gerar grandes negócios sem necessariamente destruir a natureza. E ela falou também nos serviços sociais da natureza. Claro. O serviço que a natureza presta para o desenvolvimento do povo brasileiro. E não adianta ter prédios altos se nós não tivermos mais água. Claro. Não adianta ter carro do último tipo, mais sofisticado, se nós não temos mais estradas e ruas para circular, porque aí acabou a qualidade de vida. Claro. Né? Veja, então, essa sustentabilidade é o elo da ligação entre ecologia e economia. Veja só, agora a Marina teve sempre, durante toda a campanha política, muita responsabilidade com relação ao princípio político. Tá? Por exemplo, a Marina, assim como nós do Partido Verde, questionamos o projeto do pré-sal. Como ele já está colocado, nós não vamos abortar. A ideia da Marina Silva não era acabar com o projeto do pré-sal, mas deixamos bem claro que o pré-sal vai levar 20 anos de pesquisa e investimento para começar a gerar resultado. Com 20 anos de investimento em inteligência, nós teríamos novas formas de geração de energia muito mais limpa. Então, mais econômicas. Mais econômicas. Então, nós não vamos destruir nada, deixa o pré-sal lá. Agora, nós não podemos, por exemplo, pautar as nossas ações de sustentabilidade em cima de queima de combustível fóssil. Tá? Até 92, Gert, até 92, o mundo não tinha noção do que era emissão de gases de efeito estufa. Foi depois da Eco 92 e do Tratado de Quioto que se estabeleceu um horizonte verdadeiro, mostrando que o mundo passa por um momento crítico, que a emissão de carbono realmente é um ponto crítico, um ponto-chave. E nós estamos vendo no mundo inteiro, inclusive no Brasil, algumas alterações climáticas que são decorrentes da emissão do carbono. Você veja que em 1988, no Japão, o Chico Mendes recebeu o Global 500, o prêmio Global 500. E por que ele recebeu esse prêmio? Por causa das reservas extrativistas que mantinham a floresta em pé, sustentando um povo com muita categoria, com muita perseverança, certo? E economicidade de natureza. Então, naquele tempo, em 88 já, a ONU e a United Nations Environmental Program, o Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas, já estava sinalizando para esse lado da sustentabilidade. Claro. Né? Não, e veja bem, Joinville, pegando a nossa cidade aqui de Joinville, tá? Uma cidade maravilhosa. Por que nós temos ainda uma condição de vida tão boa na cidade de Joinville? Porque metade do nosso território tá preservado, está cuidado, com todas
os avanços tal, ainda nos permite respirar com com certo conforto. Uma coisa interessante da Amazônia, quando se discutiu o Código Ambiental aqui em Santa Catarina, que eu sei que é conflituoso, eu sei que as pessoas entendem querer ser dona do seu direito, mas quando nós discutimos o Código Florestal de Santa Catarina, um dado muito interessante que foi mostrado, por exemplo, foi a interferência da floresta amazônica na sobrevivência do cidadão em São Paulo. O cidadão em São Paulo só respira... Não, mas falando de São Paulo, porque lá é mais grave. O cidadão de São Paulo, da capital paulista, só respira porque tem a floresta amazônica. Imagine se no Brasil... As correntes atmosféricas vêm da Amazônia e passam e limpam a atmosfera de São Paulo. Imagine se no Brasil cada estado resolvesse criar uma política própria sem respeito às condições da natureza. É impossível. Tá? É muito bonito quando a gente cria a nossa política, mas a política tem que ser coletiva, tem que ser global. Então, a Marina trouxe para o debate uma política de crescimento do país, uma política de investimento em novas tecnologias, em pesquisa, em ciência. Nós colocamos aqui no estado catarinense uma postura de investimento em pesquisa. Veja bem, as universidades, principalmente a nossa Universidade do Estado, que você conhece, quer dizer, precisa receber financiamento para pesquisa. A EPAGRE, que é um instituto que você conhece muito bem, está lá cheio de técnicos e técnicos altamente gabaritados, mas com falta de investimento em suprimento de equipamento, de suporte e tal. Então, quer dizer, isso é meio ambiente, é você estabelecer uma condição dessa natureza. A questão de saneamento que nós discutimos, a Maria discutiu em nível de Brasil. Hoje, quando a gente fala em saúde, claro, a gente precisa de hospitais, a gente precisa de leitos, a gente precisa de médicos e tal. 60% dos leitos hospitalares no nosso estado, Gert, estão ocupados por pessoas que têm alguma patologia nascida na falta de saneamento. Rogério, nós vamos então encerrando esse primeiro bloco. Vamos convidar os nossos telespectadores para o bloco 2, onde nós continuaremos falando sobre o Partido Verde, sobre ecologia e o futuro da nação brasileira em relação à qualidade de vida. Voltamos já.